A benevolência e a tranquilidade de Yahweh e de Yahshua Mashiach seja com todos os irmãos e com todos que vão estar assistindo este vídeo. Quero trazer uma leitura para os irmãos que estão questionando, que estão duvidando por conta de certas mensagens que faz com que as pessoas entrem em contradição. É terrível isso. É terrível. Eu quero trazer para os irmãos, olha, irmãos, de começar aqui, entrar no estúdio, eu estou aqui no condomínio, faz hora que eu estou tentando gravar esse vídeo aqui, né? Já tem um tempo. E tem muito barulho. Os irmãos, eu vou tentar fazer aqui, se ficar legal, vai ser esse vídeo aqui, tá bom? Mas os irmãos meditem bem e analisem bem o que vai ser falado. Vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 12. 2 aos Coríntios capítulo 12. Diz assim: considerando, pois, ser necessário que vos exponha as minhas honras, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações de Yahweh. Visões e revelações de Yahweh. Conheço um homem no Mashiach que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, o Criador o sabe, de tão sobrenatural que foi. Ele não sabe se foi com o corpo ou se fora do corpo, né? De tão sobrenatural que foi. O versículo 3 diz: mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente o Criador sabe, foi arrebatado ao paraíso. Né? Foi arrebatado ao paraíso. Então, onde fica o paraíso? Ao terceiro céu. No terceiro céu. Está escrito aqui, né? E ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedida ao homem comentar. Eu estou lendo nesta versão de Bíblia, King James, né, de 1611, eu acho que é isso, de 1611. Irmãos, Paulo ouviu palavras que ele não era digno de ouvir. Ele ouviu palavras que nenhum homem é digno de ouvir, inclusive ele. É isso que ele está dizendo. Eu não sou digno de ouvir com as palavras. Ele foi arrebatado, foi tão sobrenatural que ele não sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Ele foi ao terceiro céu, ao paraíso. Então vamos lá. Ele diz: conheço um homem no Mashiach que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, foi ao paraíso, e ouviu palavras inexprimíveis de que ao homem não é lícito falar. Nós estamos em 2021. Quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, foi no ano 60, depois de Yahshua ter ido ao Pai e estar com o Pai à sua direita. Então, irmãos, se for no ano 60, menos 14, nós vamos para o ano 46. Então, no ano 46, o apóstolo Shaul foi arrebatado ao terceiro céu. Foi ao paraíso. Foi levado em espírito ou com corpo e tudo, nem ele sabe, de tão sobrenatural que foi. E ele ouviu palavras que a homem algum é lícito falar, ouvir. Ele não é digno de ouvir o que ele ouviu. Isso que ele está dizendo. Então,
Vamos lá, para a primeira carta aos Coríntios. Ela foi escrita no ano 58. Então, se ele estivesse escrevendo a mesma coisa que ele está falando aqui no capítulo 12 de 2 aos Coríntios, se ele estivesse escrevido na primeira carta aos Coríntios, ele ia dizer assim: eu conheço um homem que há 12 anos, já que a primeira carta foi escrita no ano 58. Entende? E a segunda no ano 60. Menos 14 anos, ele diz: eu conheço um homem que há 14 anos, ele escreveu, ele estava em Éfeso, ele estava com os Efésios, e ele escreveu essa carta lá, quando estava com os Efésios, escreveu aos Coríntios. Eu quero dizer para os irmãos que aqui no capítulo 1 de 1 aos Coríntios, não existe só o versículo 17. Claro que os irmãos sabem disso. Claro que os irmãos sabem disso. Não existe só o versículo 17. O que é que diz no versículo 17? Portanto, o Machia não me enviou para batizar. Portanto, porquanto Machia não me enviou para batizar, para imergir, mas para proclamar o evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que o madeiro do Machia não seja esvaziado, para que o sacrifício do Machia não seja esvaziado. O 18. Pois a mensagem do madeiro é loucura para os que estão sendo destruídos, para os que estão perecendo. Porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder do Criador. Então, ele não foi chamado para imergir, ele foi chamado para proclamar, para anunciar. Eu pergunto para os irmãos, nesta versão de Bíblia, eu vou abrir essa outra aqui também, no capítulo 1 de 1 aos Coríntios, Paulo, o apóstolo Shaul, ele começa dizendo no versículo 10, nesta versão aqui, King James, ele começa dizendo, suplico-vos, é uma súplica, ele suplica. Nesta outra versão, NVI, irmãos, em nome de nosso Salvador Yahshua Mashiach, suplico a todos a vocês que concordem. É uma proclamação, é uma súplica, é um ensinamento de Paulo. Ele escreveu isso aqui 12 anos depois dele ter sido arrebatado por Yahshua. O homem que ouviu palavras que não é digno nem dele ter escutado. Ele começa dizendo assim: suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Salvador Yahshua Mashiach, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. É um ensinamento, é uma proclamação, é uma súplica. E o que ele traz? Por que dessa súplica dele? Porque ele está rogando para que não haja divisão. O que ele vai falar? A fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso aqui é o evangelho que Paulo está trazendo, que ele fala no versículo 17, que ele foi levantado por Yahshua para anunciar, para proclamar, e ele está suplicando. Irmãos, Paulo, ele vai relatar situações aqui do capítulo 18 e 19 de Atos. 18 e 19 de Atos. Ele ficou, logo em seguida, no capítulo 19 de Atos, ele fica em Efésios quase 3 anos.
E ele teve que fugir de lá. Quando ele estava em Éfeso, ele escreveu essa carta aqui. Ele vai relatar coisas que ele fez, vamos dizer, no ano 55. Ele tinha 9 anos, depois que ele tinha sido arrebatado, como nós lemos em 2 Coríntios capítulo 12, que ele fala que conhece o homem há 14 anos. Então, sendo assim, a primeira epístola no ano 58 dá 12 anos. Então, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios, faz a soma, irmãos. Ele estava em Éfeso, e ele ficou em Éfeso 3 anos, praticamente 3 anos, no total de 3 anos, lá no capítulo 19 de Atos. No capítulo 18 é o que ele vai relatar aqui. Ele fez imersão. Ele fez imersão. Então, quando ele saía aos sábados para proclamar, para anunciar, depois que você anuncia, a pessoa vem para Iau e Alcha, aí você recebe a instrução, o ensinamento. Ou seja, chegou para a minha mão e para a sua mão cartas do apóstolo Paulo. Para quem ouviu falar no nome de Alcha, para quem ouviu falar no nome ainda pagão, mas veio para a verdade, depois a gente vai aprendendo nas cartas, na leitura das profecias, nos salmos, enfim, no Pentateuco, na Torá, que está aqui nas Escrituras, e lendo as epístolas de Paulo, os livros que nos revelam o Evangelho, as Boas Novas, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente vai vendo as Boas Novas e aí a gente consegue entender o que está escrito aqui. Paulo anunciava, como foi anunciado a nós, mesmo com o nome pagão, a gente veio. E depois ele manda carta para as pessoas que receberam essa mensagem. Então, isso aqui é valoroso demais. Isso aqui é de um homem que foi arrebatado ao paraíso, ao terceiro céu. É de um homem que foi chicoteado 5 vezes, levando quarentenas, né? E foram 5 vezes 39 chicotadas. Um homem fiel, firme, forte, que tinha a unção do Criador para fazer reviver, para curar um cego, um aleijado. Assim eu creio, porque eu posso testificar, porque eu já confirmei do nome de Iau e de Alcha que tem poder e pessoas foram curadas. E pessoas foram revestidas do poder na hora da imersão também. Experiências que eu tenho, ninguém vai roubar de mim. Vou levar comigo para onde eu for. Entendeu? Então, na leitura que este homem, esse referencial, que na época, leia Gálatas capítulo 1, do 1 ao 10, na época, ele fala que ele estava tão bem preparado que na sua juventude ele superava os da sua idade. Paulo não é qualquer um. Quando ele teve uma experiência sobrenatural na estrada de Damasco, que ele ouviu uma voz, um grande clarão, e assim ele ficou cego, enfim, é outro assunto. É escolhido pelo Yalcha. Esse é o meu referencial. E quero dizer para os irmãos o que eu estou falando aqui. Não peguei a Bíblia e estou vindo aqui falar, não. É coisas que eu medito e analiso todo o cenário. Entende? Então, ele está dizendo, suplico-vos, para que não haja divisão, que vocês sejam totalmente unidos sob uma única disposição mental e no mesmo parecer. Ao que ele vai relatar? Caros irmãos, fui informado a vosso respeito, pelos da família de Cloé, que existe discórdias entre vocês. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto o outro declara, eu sou de Apolo, e outro, eu sou de Pedro, e outro ainda, eu sou do Machia. Até esse que diz, não, eu sou do Machia, até isso está errado. O correto é o que ele vai dizer.
Ora, acaso foi o Machia dividido? Não. Foi Paulo crucificado ao madeiro em vosso favor? Não. Fostes emergido em nome de Paulo? Não, foi no nome de Alcha. Foi Alcha quem morreu, que foi ao madeiro a nosso favor. Agradeça ao Criador por não ter emergido a nenhum de vós. Ele agradece ao Criador, com exceção de Crispo e a Gaio, a fim de que ninguém venha alegar que foi emergido em meu nome. Olha só. É certo que batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me recordo se emergia algum outro irmão, porquanto o Machia não me enviou para emergir, mas para proclamar o Evangelho. Atos 18. Esse pessoal aqui está lá em Atos 18. Ele estava proclamando nos sábados, anunciando, e aí as pessoas ouviram, entenderam, ele emergiu essas pessoas. Aí depois, ele envia uma carta com quase 3 anos, que ele estava em Efésios, aos coríntios, as pessoas que ele tinha emergido, dizendo: sejam unidos, vocês foram emergidos em nome de Yahshua Mashiach. É a mesma coisa que ele está falando em Efésios, capítulo 4. A mesma unidade, há um só batismo. Ah, não, é do Espírito. Imersão nas águas. Imersão nas águas. Paulo não é lelé da cuca. Foi uma pessoa levantada pelo Criador. Quem não aceita os ensinamentos de Paulo, ou distrata, está aceitando o ensinamento de qualquer um. É por isso que tem muitas pessoas que ouvem ideias diferentes, porque está atrás de ideias, não consegue se fixar como está em Colossenses 2, versículo 6 ao 12. Ali está falando, no 11, 12, que nós somos revestidos de Yahshua, quando nós somos emergidos. E a imersão é a circuncisão. Ah, não, mas a circuncisão não é no coração? Exatamente, não é mais na carne, é no coração. Só que é por meio da água. A água faz parte da proclamação que Paulo estava fazendo, do evangelho que ele foi levantado para anunciar, das boas novas que ele foi levantado para anunciar. Então, um homem que foi ao terceiro céu está escrevendo isso aqui, suplicando e chamando a atenção. Sejam unidos. Ah, não, eu sou do Mashiach, você não... Não. Todos que foram emergidos em nome de Yahshua Mashiach pertencem ao Mashiach. Se essa pessoa quer puxar para um outro lado e dizer que ele é melhor, mais especial, problema dele. Mas todos foram emergidos em nome de Yahshua Mashiach. E Paulo está suplicando aqui. Tá bom, irmãos? Então, aqui é só até aqui que eu quero falar. Olha, irmãos, eu sempre deixei bem claro que massa, multidão, volume, não me chama atenção. Eu não estou atrás de multidão. No sistema, no mundo, todas as áreas da vida, na medicina, na polícia, na segurança, no governo, nas religiões, todos os lugares, existe o bom e existe o ruim. Não pensem vocês que no nosso meio, ou no meio daqueles que anunciam o nome de Yahshua, não tem pessoas ruins, não tem. Tem pessoas mau caráter, existem maçons, satanistas, existem pessoas aí para destruir. E eu não posso usar dos meios que não seja a palavra, por mais que me dê vontade de falar e fazer alguma coisa, eu não posso. Porque não é por força nem por violência. É a pessoa que tem que buscar. E o Criador vai ser atraído pelas pessoas verdadeiras. E as pessoas verdadeiras serão atraídas pelo Criador e se encontrarão. É uma questão de forças. Por exemplo, o cachaceiro, ele sente o outro cachaceiro. O drogado, ele entra em sintonia com outro drogado, a mulher adúltera com outra mulher adúltera, o jogador de futebol, o que gosta de jogar futebol, se identifica. O verdadeiro se identifica com o verdadeiro.
O hipócrita se identifica com o hipócrita. O perverso se identifica com o perverso. Os justos se identificam com os justos. Os que amam a justiça e a verdade, eles têm sede, o Espírito chama, mostra que existe uma verdade falando, se expressando, querendo ser conhecida. Provérbios capítulo 2 e Provérbios capítulo 8. Existe uma sabedoria se expressando, falando ao coração das pessoas, tentando mostrar, se apresentar, para conduzir as pessoas pelo caminho da verdade e da justiça. Simplesmente tem aqueles que não ouvem. Simplesmente tem aqueles que não querem. E tem a operação do erro, segundo a Tessalonicenses capítulo 2, do 9 ao 13, ao 12. É um espírito permitido ao Criador, pelo Criador, melhor dizendo, é um espírito permitido pelo Criador para vir a esta terra. Então, pessoas serão seduzidas por um espírito de engano, pela uma operação do erro. Então, irmãos, perdoem as minhas falas. Eu procuro me conter para não deixar minhas articulações expressar nada do que eu gostaria de fazer humanamente, porém, não é por força nem por violência. É pelo Espírito, é pela palavra e a salvação individual. Cada um deve buscar o que é justo e verdadeiro. Alemar, eu acredito que tem a Santa Ceia. Maravilha, meu filho, vai lá. Se eu estiver incomodando, eu bloqueio. Se eu estiver incomodando, me bloqueie. Não tem problema. Eu não vou ficar chateado, porque o meu foco é outro. Se você ama a justiça, a gente vai se encontrar. Existe um tribunal, 2 Coríntios capítulo 3, que é o tribunal do Machia. O tribunal do Machia é para crentes, não é para ímpio nem perverso, não. Esse tribunal, Romanos capítulo 2, fala que as pessoas serão julgadas segundo a lei. Mateus capítulo 5, 17 e 18, também fala que não pode mudar nada. Quando alguém falar qualquer coisa, ou referente àquilo que eu falo, em um vídeo apresento, ou em áudio, em grupo de WhatsApp, me chama e fala, Leomar, por que você acredita dessa maneira? Apresenta as suas bases e defenda a sua tese, ou apresente suas teses. Apresente os fatos, vamos aos fatos, né? E ali eu vou apresentar. Entende? Então, antes de vocês ou qualquer pessoa falar qualquer coisa, irmão, preste atenção. Preste atenção. Tentaram sujar nossas imagens, nossas famílias. Conseguiram. Para quem é sujo. Conseguiram. Só que para quem é limpo, vê a injustiça, vê a luz, vê a verdade. E isso é bom, porque purifica. É como o fogo que incendeia o bosque. Nós estamos no meio do bosque, sendo purificado no fogo. Tem gente que invoca o inferno com a língua e taca fogo no bosque. Entende? Então, pelo que eu entendo dos mandamentos, da lei, aonde tem um tribunal, tem um juiz, é julgado segundo a lei. E a lei não mudou, ela é irrevogável. Ela é irrevogável. Nada de comer carne de morto, nada de beber sangue. A lei é irrevogável, ela não mudou. Isso aí é coisa da Igreja Católica. O nosso Yahshua está vivo e o seu corpo não habita mais entre nós. Criador abençoe a todos em nome de Yahshua Mashiach.